Hello and welcome, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje sobre frases, termos em inglês para conversação do dia a dia, trabalhos e viagens. Nós vamos ver algumas frases interessantes, úteis para o mundo do trabalho, nas suas viagens para o exterior e, é claro, no seu dia a dia, conversando com estrangeiros, conversando com os nativos da língua inglesa. Eu sou a professora Renata Valim, sou poliglota. Sou professora de inglês, espanhol, francês e português. Sou especialista em levar adultos à fluência em 6 meses. E as frases e expressões que eu vou ensinar nessa live são frutos, das conversações com os meus alunos do programa de fluência, que nós temos encontros individuais e em grupo, aulas de conversação toda semana, e são frases que de fato surgiram nesses encontros. São dúvidas, perguntas ou expressões que apareceram, então não são coisas aleatórias que eu tirei da minha cabeça ou de qualquer lugar, não. São baseadas em situações, em conversações reais que aconteceram, entre mim e os meus alunos. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Se tem alguém novo, alguém nova por aqui, quero convidar a se inscrever aqui no canal, porque sempre tem lives, sempre temos conteúdos e também workshops, De tempos em tempos eu realizo o workshop Jornada do Adulto Fluente em Inglês. Então, eu vou compartilhar minha tela a partir de agora e todas as frases, todos os vocabulários que eu vou ensinar aqui hoje, são com exemplos de filmes e séries, para que vocês escutem a pronúncia nativa e aprendam através de um contexto, através de uma frase, e não palavras soltas, e sim ali dentro de uma estrutura em que vocês não vão aprender uma palavra nova e não saber como utilizá-las, vocês já vão ter ali toda a estrutura, a pronúncia, o vocabulário, a gramática, de uma forma muito natural. Assim como nós aprendemos o português ouvindo os falantes nativos, dentro de um contexto em que nós tivemos associações que nos ajudaram a compreender o idioma, quando nós estamos aprendendo a nossa língua materna, não tem necessariamente uma tradução, nós temos uma situação em que nós ouvimos algo, vemos algo, e associamos e assimilamos, Então, de uma forma muito natural ali, ouvindo os nativos, os atores falando nas cenas de filmes e séries, e eu aqui intermediando para que vocês compreendam, essas frases que eu vou trazer aqui. Então, o nosso aprendizado vai ir muito além do que simplesmente as frases e as expressões ou os vocabulários que eu vim apresentar para vocês. Certo, pessoal do Instagram? Sejam todos muito bem-vindos. Quero convidá-los a virem para o canal Renata Valim no YouTube ou na fanpage Renata Valim no Facebook, para que vocês possam acompanhar a minha tela, os slides aqui, o meu compartilhamento. Let's go! Vou começar então, dar um oi para todo mundo que está chegando, digam um hello aqui para mim no chat, vamos interagir, aproveitar esse momento, para ter essa troca, ok? So, let's go. Vou compartilhar minha tela a partir de agora. Share screen. Compartilhando. Então, na nossa live de inglês, na nossa aula de inglês de hoje, nós vamos ver frases para conversação do dia a dia, trabalho e viagens, e também alguns termos, algumas palavras e frases úteis para as mais variadas situações de dia a dia, trabalho, negócios e viagens. Então, vamos começar. Como dizer em inglês, por favor, desconsiderar os e-mails ou as mensagens anteriores. No trabalho, quem recebe e-mails, escreve e-mails, é muito comum nesse ambiente corporativo precisar escrever isso em inglês. E como dizer, se nós sabemos que as traduções não são literais, palavra por palavra, nós temos que saber exatamente que frase os nativos dizem quando eles querem expressar essa ideia. Então, por favor, desconsiderar os e-mails ou as mensagens anteriores. Muitos dos meus alunos trabalham em empresas ou em multinacionais e recebem e escrevem e-mails diariamente. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, há duas formas de dizer
desconsidere, né, o e-mail, ou desconsidere a mensagem, ou desconsidere qualquer outra coisa, né? Essa frase surgiu e com a minha aluna Thelma, e ela perguntou qual seria desconsiderar os produtos, né? Então, vamos lá. Ignore all my previous voicemails and emails. Ignore all my previous voicemails and emails. Ignore all my previous voicemails and emails. So, ignore all my previous voicemails and emails. So, ignore all my previous voicemails and emails. Então, ignore, vejam a semelhança com o português. Então, o verbo ignorar também entra aqui como desconsiderar. Nós, no português, usamos o desconsiderar e eles utilizam ignore, além de uma outra forma que eu já vou ensinar. Então, ignore all my previous voicemails and emails. Desconsidere, ignore todas as minhas mensagens de voz e e-mails anteriores. Previous significa prévios, ou seja, anteriores. Pronúncia previous, previous. Sempre que vocês aprenderem alguma palavra nova, vocês precisam se atentar à pronúncia dessa palavra e aprender a palavra dentro de uma frase. Então, aqui vocês têm o pacote completo. E aprender com algum material que contenha áudio para que vocês ouçam a pronúncia nativa na velocidade natural de um falante nativo que costuma ser rápida, essa velocidade, né? A oralidade é dinâmica. A intenção da fala é justamente comunicar o máximo possível no menor tempo possível. Então, ela tende a ser rápida e fazer muitas conexões. Por exemplo, ignore all my... Ignore, nós não pronunciamos a letra I. Então, esse R naturalmente vai emendar lá com a vogal. Ignore all my previous voicemails and emails. E-mails, com esse L. No português a gente fala e-mail. E-mails. Em inglês, L tem som de L. E-mail. E a língua sobe. E-mails. Voicemails são as mensagens de voz. Ok? E mais um detalhe importante com relação aqui à estrutura. No português, nós podemos dizer os meus. Em inglês, não. Quando nós utilizarmos my, que é meu, minha, meus, minhas, nunca vai ter um artigo aqui na frente. O artigo definido, o, a, os, as, que em inglês é the, T-H-E. Então, muito cuidado. Não pensem em português e transfiram para o inglês, né? Pensar em português, transferir palavra por palavra para o inglês, que isso não vai dar certo. So, ignore all my previous voicemails and emails. Aqui nós poderíamos colocar um please. Por favor, please ignore my previous emails. Ou my previous voicemails, my previous messages, my previous texts. So ignore all my previous voicemails and emails. So ignore all my previous voicemails and emails. First of all, you can ignore all the emails and texts we've sent you. First of all, you can ignore all the emails and texts we've sent you. First of all, you can ignore all the emails and texts we've sent you. First of all significa, antes de mais nada, em primeiro lugar. Então, a first of all, que literalmente, primeiro de tudo. Não dá para traduzir ao pé da letra nem do português para o inglês, nem ao contrário do inglês para o português, porque fica estranho, cada língua tem as suas estruturas próprias, mas nós temos que saber o equivalente. Essas duas expressões, né, precisam soar como sinônimos para nós, no nosso cérebro. First of all, primeiramente, ou em primeiro lugar, ou então antes de mais nada, antes de tudo. You can ignore all the emails and texts we've sent you. Você pode ignorar, desconsiderar todos os e-mails e mensagens. Vejam que texts, que significa textos, também significa mensagens. Isso fica muito claro aqui dentro do contexto de e-mails, voicemails, texts. Então, aqui são mensagens de texto. We've sent you, que nós enviamos a você. Fica esse que subentendido aqui na estrutura.
ele não está explicitamente ali, é uma palavrinha que em inglês se pode suprimir, quando ele não é o sujeito de nenhum verbo, ele está aqui só para conectar essas duas frases, essas duas orações. You can ignore all the emails and texts we've sent you, que nós enviamos para você. E observem aqui também outra estrutura muito interessante. O present perfect. Oh my God, what is this? Present perfect, o que é isso? É o tempo verbal que eles usam em inglês quando falam de uma ação que aconteceu no passado, mas o foco, a ênfase, a importância não está em quando ela aconteceu, mas sim na ação em si. Então, o que nós enviamos para você. Por isso tem que ter esse have, esse apóstrofo VE é a contração de have. We've sent you. Então, aqui fica que nós enviamos para você. Se fosse, por exemplo, que nós te enviamos ontem, ou esta manhã, hoje pela manhã, cairia esse have, esse v, esse we have contraído se pronuncia we've sent you. First of all, you can ignore all the emails and texts we sent you this morning, que nós te enviamos hoje pela manhã. We sent you yesterday. Se nós disséssemos quando, nós não teríamos esse have. Mas o importante aqui não é quando foram mandadas essas mensagens, mas sim que elas foram mandadas e que você pode ignorá-las, desconsiderá-las, certo? Então, vejam, quando a gente aprende dentro de um contexto, com uma frase de exemplo, nós vamos muito além. Eu poderia simplesmente apresentar para vocês, desconsiderar o e-mail anterior é ignore my previous email. Mas, na prática, nós podemos aprimorar o nosso inglês vendo outros vocabulários, voicemails, texts, expressões, first of all, e ainda estruturas gramaticais. We've sent you. É um tempo verbal que na escola, nos cursinhos, geralmente costuma ser muito nebuloso, aquela coisa, mas como assim presente? Por que tem o nome presente no nome do tempo verbal se a função do verbo ali está no passado? Porque o have, que é o auxiliar aqui nesse tempo verbal, ele está no presente. Mas a estrutura, esse sent está no passado, no particípio passado. Então, por isso aqui, esse have no presente e esse sent no particípio passado tem essa ideia de passado. Mas esses detalhes não é algo que você precise se preocupar. Assim como em português, para falar português não é preciso conhecer todas as regras, saber toda a gramática. Isso fica para os professores, para os linguistas, saberem dominar a língua a fundo, mas para falar um idioma, nós não precisamos conhecer toda a gramática e os porquês da gramática. Nós precisamos conhecer uma estrutura e a função dela. Então, vocês sabem que o present perfect, esse é o nome verbal desse tempo aqui, mas que vocês precisam saber que o have mais um outro verbo aqui no particípio passado é usado para falar no passado quando o foco está na ação e não em quando essa ação aconteceu, certo? So, let's go for our next example. Vamos para o nosso próximo exemplo. E agora vocês vão conhecer a segunda forma de dizer desconsidere, o e-mail, a mensagem ou qualquer coisa. First of all, you can ignore all the emails and texts we've sent you. First of all, you can ignore all the emails and texts we've sent you. Então vamos para o próximo exemplo. Please disregard my previous statement. 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 Disregard seria o desconsiderar, desconsidere. Please, por favor, disregard, desconsiderem. Veja como eles estão falando com várias pessoas, então nós sabemos que é desconsiderem. Mas em inglês não vai mudar. Se estiver falando para uma pessoa ou para várias pessoas, vai continuar sendo disregard. Já no português, nós precisamos fazer a concordância desconsidere ou desconsiderem. Em inglês, não. Disregard my previous statement. Vejam o previous aqui. De novo, previous. O S em inglês tem som us. Previous, famous, para dizer famoso, por exemplo. Nervous,
Nervous, para dizer nervoso, não é nervous, é nervous. Nervous, famous, curious, para dizer curioso, curious. Então, onde tiver O, U, S, lembrem-se que é us. Ignorem a letra O e fica aqui só o S com o som us. Previous, famous, curious. Statement. Statement é uma declaração, uma frase, uma afirmação. E aqui na gramática também, statement é uma oração, né, que é uma frase que contém verbos. Então, statement, declaração, uma afirmação, uma frase, uma oração no sentido de uma frase. Please disregard my previous statement. Outro detalhe importante com relação à pronúncia. Percebem que aqui nós temos previous, que termina com som de S, statement, que também começa com o mesmo som de S. Quando isso acontecer, uma palavra termina com o mesmo som que a palavra seguinte começa, nós vamos pronunciar uma vez só, nós vamos pronunciar o som uma vez e usar para as duas palavras. Previous statement, previous statement. E nós já continuamos aqui com esse previous statement, pronunciando a palavra seguinte. Please disregard my previous statement. Please disregard my previous statement. Perceberam que ele não fala previous statement, previous statement, previous statement. Isso é uma fala fluida, né, em que as palavras se conectam e tudo flui, né, uma fluidez muito natural. Please disregard my previous statement. Por favor, desconsiderem minha afirmação anterior, minha declaração anterior, minha frase anterior, o que ele disse anteriormente. Please disregard my previous statement. Security, disregard that order. Security, disregard that order. Security, disregard that order. Security, disregard that order. That order. Security, segurança, security. No inglês americano, T entre os sons de vogais tem som de R. Security. No inglês britânico, security, disregard, disregard, that order, that order. Percebam que aqui, esse T final de that, emendou com o som do O fazendo o som de R, that order. E aqui esse D, depois de um R, também acaba sendo pronunciado com um sonzinho de R. Então fica that order, that order. Security, disregard, that order. Security, disregard that order. That order, that order, ok? That order. Porque aqui emendou tudo como um R só, aqui também teve som de R, aqui também. Security, disregard that order. Security ou security. Disregard that order, that order, that order. Segurança, desconsidere essa ordem, ok? Security, disregard that order. Como dizer dupla cidadania em inglês? Dupla cidadania. Esse termo apareceu numa das aulas de conversação, né, da minha turma, em que nós estávamos falando sobre nacionalidade, a origem e tudo mais. E uma das alunas tem dupla cidadania. Né, ela perguntou como fala dupla cidadania, né, minha aluna Paola. Então, eu trouxe aqui para vocês, caso essa também seja a sua dúvida, como dizer dupla cidadania em inglês. E também como dizer, por exemplo, ítalo-brasileiro, ítalo-americano, né? Quem tem essa dupla cidadania, como dizer esse adjetivo em inglês? I have dual citizenship, United States and Israel. 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 Eu tenho dupla cidadania, Estados Unidos e Israel. Então, aqui nós temos a palavra dual. Dual citizenship. Citizenship, aqui o T está entre sons de vogais, então ele pode ser pronunciado com som de R, principalmente no inglês americano. Citizenship. Citizenship ou citizenship. Citizenship. Dual, com som de U no inglês americano. E no inglês britânico,
dual, dual, como se fosse you, dual citizenship, e no inglês americano, dual citizenship. É sutil a diferença, né? É uma nuance, mas eu sempre gosto de trazer a forma americana e britânica, ou da pronúncia, ou quando tem um vocabulário diferente, né, no inglês americano, nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, porque nós estamos expostos a materiais, né, filmes, séries, músicas, livros americanos e britânicos. Então é importante saber essas diferenças, além de nas viagens, se vocês forem aos Estados Unidos ou para a Inglaterra, saberem dessas diferenças, estarem confiantes e confortáveis com elas, ou amizades estrangeiras, ou então, para quem tenha alguma filial da empresa, ou a matriz é na Inglaterra ou nos Estados Unidos, vai ter essa diferença na pronúncia ou no vocabulário. Dual, you é no inglês britânico. United States, pronúncia americana, United States, pronúncia britânica. And Israel, ok? Eu tenho dupla cidadania, Estados Unidos e Israel. I have dual citizenship, United States and Israel. So I've decided dual citizenship. 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 Então, eu já decidi dupla cidadania. Aqui percebam a estrutura do present perfect, para dizer eu decidi, nós temos esse have contraído aqui. Ela não disse simplesmente I decided, mas sim I've decided, I have decided. Porque o foco está na decisão que ela tomou, nessa ação de ela ter tomado uma decisão, e não quando ela tomou essa decisão. Por isso que está ali o present perfect. E esse tempo verbal é tão comum que ele vai aparecer a todo momento. Então, é algo que quanto antes a gente se familiariza com essa estrutura, conhece a funcionalidade dela, melhor. Porque em gramáticas, livros didáticos, escolas tradicionais demoram muito para nos apresentar esse tempo verbal e começa a ficar confuso na nossa cabeça. Primeiro, porque é um tempo verbal que não existe na língua portuguesa, e segundo, porque depois de tanto praticar o simple past, não faz sentido quando esse present perfect aparece do nada, né? Então, já fiz uma live só sobre o present perfect aqui no canal, inclusive mais de uma, fiz sobre present perfect continuous, com exemplos de filmes e séries, fazendo uma busca rápida, Renata Valim, present perfect, ou aqui no canal vocês vão encontrar. E ela até nesse momento da live sobre present perfect, eu lembro que eu lancei até o desafio, olha, se vocês estiverem vendo um filme ou uma música, qualquer material em inglês, fiquem atentos para ver quando vai aparecer um present perfect, porque não vai demorar nada para aparecer uma frase com esse tempo verbal. Então, mostra a importância dele e que nós não podemos ter uma certa resistência quando algo é diferente da língua portuguesa. Nós tendemos a, naturalmente, o ser humano, a ter uma certa resistência a algo novo, algo diferente, algo que pode ser meio confuso no início, mas quanto antes vocês assimilarem esse tempo verbal, aceitarem ele como ele é, se dedicarem a aprender de fato o inglês da vida real, vai fazer toda a diferença e vai deixar de ser algo que causa estranheza e vai ter muita familiaridade e vai ser cada vez mais divertido esse processo, né, que aprender uma língua é um processo, é uma jornada e tem que ser maravilhosa. Né? Nós nunca podemos pensar só no destino final quando nós começamos uma viagem. Sempre temos que pensar em toda a viagem, né? Desde o momento que nós decidimos viajar, estamos ali fazendo os planejamentos, preparando as malas. E para aprender um idioma, é assim, é uma jornada que desde o momento que nós decidimos, eu vou falar inglês fluentemente, nós temos que desfrutar cada minuto, cada novo aprendizado, cada descoberta dessas diferenças entre os dois idiomas. Tudo isso é tão mágico. E é isso que torna falar uma língua estrangeira tão grandioso. Porque é algo que poucas pessoas, ainda hoje, mesmo o inglês, com todo o diferencial que ele ainda é, né, apesar de ser um pré-requisito básico para muitas profissões, né, praticamente para todas,
né, quem tem aí uma formação, um ensino superior, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, o inglês é imprescindível. Então, ainda assim, hoje nós temos poucas pessoas que falam inglês fluentemente como gostariam, pela falta de métodos adequados. Muitas vezes nós só tivemos aulas em escolas, cursinhos, ou aulas com professores particulares, era sempre aquele inglês de livro, preenchendo lacuna, e por isso a fluência não vinha, e o inglês parecia algo difícil, até mesmo impossível de aprender. Mas quando nós mudamos a abordagem, tudo flui muito mais fácil e muito mais rápido, e é esse o meu convite para vocês, né? Ressignificar o inglês na vida de vocês, esvaziar a mente, né? Esvaziar o copo, como eu costumo dizer, para deixar o inglês entrar de uma forma nova, reconfigurar ele na nossa mente, ressignificar ele na nossa vida. E aí nós começamos a escrever aí uma nova história para ter um final feliz com o inglês. Então aqui já apareceu o present perfect, I've decided, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é simplesmente porque o foco está na ação. Eu decidi, não importa quando eu decidi, importa o que eu decidi. I've decided dual citizenship, dupla cidadania. So I've decided dual citizenship. Think of it as 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 dual citizenship. Pense nisso como dupla cidadania. Think of it. Olha esse F com som de V. Think of it. Tudo vai se conectar aqui. O K vai se conectar com o O, né? O F vai fazer um som de V, vai se conectar com o I. O T, que está vindo entre sons de vogais, vai se conectar com o A, fazendo um sonzinho de R. Think of it as... Aí depende da entonação que a pessoa dá, pode dizer think of it as, ou think of it as dual citizenship. Pense nisso como dupla cidadania. Think of it. No inglês, nós podemos usar duas preposições diferentes, two different prepositions, com o verbo think. Think of, que é essa estrutura que está aqui, com of, ou think about. Think about ou think of. Mas o think about, você vai pensar, refletir a respeito de algo. E aqui é pense nisso, veja isso, veja essa situação, veja essa oportunidade. Think of it. Pense nisso, veja isso, como dupla cidadania. Por isso aqui até se optou pelo of. Think of it. Né? Pense nisso, veja isso, encare isso, como dupla cidadania. Think of it as dual citizenship. 27, Italian-American guy. 27, Italian-American guy. 27, Italian-American guy. 27, Italian-American guy. 27, 27. Né? Pelo contexto, provavelmente esteja falando da idade. 27 years old. 27. Porque quando nós falamos da idade, nós não necessariamente precisamos dizer years old. Nós podemos dizer simplesmente o número. I am e o número. Ou então, I am, o número da idade, nesse caso aqui, 27. I'm 27 years old. É opcional dizer years old, mas se você disser years, tem que dizer old. Não pode pensar em português 27 anos, 27 years. 27 years é duração de 27 anos de alguma coisa, certo? Então, nós temos essa opção, 27 ou 27 years old. Não sejam influenciados pelo português e dizer 27 years. Lembre-se dessa aula. Italian American Guy. É um cara ítalo-americano. Vejam que em inglês, para dizer ítalo-americano, é simplesmente a nacionalidade. Italian. Italiano. Italiano-americano. Se for ítalo-brasileiro, como a minha aluna, que é ítalo-brasileira. Italian Brazilian. Então, nós só botamos aqui as duas nacionalidades lado a lado, né, separadas por hífen. Italian American Guy. Um cara, um rapaz, ítalo-americano. 27, Italian American guy.
to young Italian American student, to young Italian American student, to young Italian American student. Young Italian American student. Young, jovem. Italian American student. Um estudante ítalo-americano. Um jovem estudante ítalo-americano. Young. Nós mal pronunciamos o G. Young. Young. É só um sonzinho bem breve na garganta. Italian, o N sempre na ponta da língua. American, o R aqui retroflexo, enrolando a língua. A ponta da língua toca o céu da boca. American. Student. Study é o verbo estudar. Study. Mas a palavra aluno, estudante, é com som de U. Student. Student. To young Italian American student, to Raising a Mexican American child. For raising a Mexican American child. Raising a Mexican American child. Raising a Mexican American child. Para trazer um outro exemplo que não seja com Italian, eu trouxe aqui um exemplo com Mexican American child. Raising é criando, educando uma criança, né, que tem essa dupla nacionalidade, mexicana e americana. Mexican American. Raise é o verbo. R-A-I-S-E. Raise. Criar, educar. Com o ING, esse E desaparece. Raising. Criando, educando a Mexican American child. Uma criança mexicana-americana com essa dupla nacionalidade, dupla cidadania, né, que é dual citizenship. For raising a Mexican American child. E como dizer acompanhamento em inglês? Quando você estiver no restaurante, né, fazendo o pedido, e como dizer o acompanhamento? Que foi, esse termo surgiu com o meu aluno Carlos Augusto, né, que estava em viagem no restaurante, precisava pedir o acompanhamento. E tem duas formas de dizer. Como dizer acompanhamento em inglês? Vamos ver aqui com exemplos práticos. Okay, what's a good side dish? 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 Qual é uma boa... qual é um bom acompanhamento? Um bom acompanhamento. Vejam aqui, side dish é acompanhamento, que literalmente dish significa prato, side significa lado. É o prato que vai ficar ali do ladinho como um acompanhamento do prato principal. What's a good side dish? Qual é um bom acompanhamento? Então, side dish é o acompanhamento. Com relação à pronúncia, side não é side, é side, side. E detalhe, nós não pronunciamos a letra E, então termina com o som do D, bem sutil, na ponta da língua, side. Dish. Não é dish, não é dish, dish. Dish. D na ponta da língua e com a boca relaxada, os lábios relaxados. Dish. Não é dish, dish, tensionando, estirando os lábios. É um I com a boca como se estivesse anestesiada. Dish. Side dish. A palavra side termina com o mesmo som que começa a palavra dish. Então, nós vamos pronunciar o som do D uma única vez. Side dish. Side dish. Side dish. Não vai ficar side dish. Side dish. Percebem? Side dish. Side dish. What's a good side dish? E é importante praticar, é importante repetir, é importante falar em voz alta, é importante se olhar no espelho, é importante se gravar em áudio, em vídeo, para que vocês possam ver e perceber e ganhar cada vez mais consciência corporal, encontrar, né, o caminho do ponto de articulação para o seu cérebro assimilar o ponto de articulação. Porque o que acontece? O nosso cérebro está acostumado há anos pronunciar o D de uma forma, que é a forma como nós pronunciamos em português, né? Dia, dia. E agora nós temos que ressignificar o inglês.
reconfigurar o som da letra D no nosso cérebro. Side, side. Vai ser desconfortável, vai ser um pouco desconfortável no início, porque já está automático aquele side, de, mas não é de, é side. Então, nós temos que tensionar o pescoço, tensionar aqui os lábios, nós temos que fazer um corte abrupto de ar para, de fato, não pronunciar o D, né? Não deixar escapar o de, side, side. E é treino até você automatizar essa forma de pronunciar. What's a good side dish? Olha o good. Alguém ainda fala good? Good morning, good evening, good night, good afternoon? Tá na hora de mudar isso. Good morning, good afternoon, good evening, good night, good, good, good night. Okay, what's a good side dish? Okay, what's a good side dish? Perceberam? Good side dish, side dish. E ela emenda aqui e pronuncia tudo junto como se fosse uma única palavra. Can I order the potatoes as a side dish? Can I order the potatoes as a side dish? Can I order the potatoes as a side dish? Can I order the potatoes as a side dish? Can I order the potatoes as a side dish? Eu posso pedir as batatas como um acompanhamento? Can I? Olha a pergunta. Can I? Posso eu? Esse can eu posso, ele na pergunta vai vir na frente, então equivale a eu posso, mas em inglês o can vem na frente. Can I? Fazendo a conexão do som do N com o I. Can I? Vai surgir uma nova sílaba ali. Can I order? Order. Order, que é ordem, também é pedido ou pedir, quando você encomenda, né? Encomenda algum alimento, encomenda um bolo, ou quando você faz o pedido num restaurante. Então, se você vai dizer, desconsidere essa ordem, disregard that order, mas também order é um pedido de um prato de comida, de alguma coisa. Então, tudo vai depender do contexto. O contexto é tudo. As palavras isoladamente significam tudo e não significam nada ao mesmo tempo, porque se nós analisarmos a palavra can sozinha, can pode ser poder, o verbo poder, não power, o poder, né? Mas sim o verbo poder de ter autorização ou habilidade de fazer algo, e também significa lata. Essa mesma palavra can significa lata. Order, um pedido ou uma ordem. Side é lado, mas também side dish é um acompanhamento. Side effect é um efeito colateral. Side effect. Então, tudo sempre vai depender do contexto. É o contexto que manda. É ele que vai deixar claro, sem sombras de dúvidas, a que se refere a palavra. Então, não se assustem quando, ai meu Deus, essa palavra pode ser um monte de coisas. Como é que eu vou lembrar de tudo isso? Vocês não precisam lembrar de tudo isso. Vocês não precisam aprender todos os significados de uma palavra de uma única vez. Não, e muito pelo contrário. Precisam aprender à medida que essas palavras forem surgindo com esses diferentes significados. Agora, se pela primeira vez vocês viram side dish na vida de vocês, né, esse termo, side dish, agora vocês têm que tentar lembrar disso antes, como uma lista de palavras, porque vocês viram num tradutor ou no dicionário que side podia ser isso, podia ser aquilo outro. Vocês vão perder tempo, porque vocês vão ficar tentando decorar, e o cérebro, depois que dormir, vai apagar essas informações, porque ele não vê sentido, ele não associou a nada. E nós aprendemos com associações. Então, quando vocês pensam, nossa, essa frase é muito útil, eu vou viajar e vou precisar pedir um acompanhamento, então eu posso perguntar, what's a good side dish? Né, pro garçom. Ou então, can I order the potatoes as a side dish? Posso pedir as batatas como um acompanhamento? Aqui vocês têm toda uma estrutura. Agora sim, esse termo novo faz sentido. Né? Sozinho, isolado, não serve para nada, porque nós não vamos saber construir a frase. Nós precisamos de frases de exemplo, de estar expostos ao inglês, vendo como os nativos utilizam a língua para aprender de forma tão natural quanto nós aprendemos o português. Porque ninguém ficou aprendendo gramática para começar a falar português. Nós aprendemos a falar
ouvindo, fazendo essas associações, essas assimilações. E aí depois, sim, na escola, para poder lapidar, né, ter mais domínio sobre a gramática da nossa língua, a gente aprende conjugação verbal e tudo mais. Mas não que seja pré-requisito básico para falar uma língua, ok? Can I order the potatoes as a side dish? No, the guy at Ticket 14 keeps changing his side dish. No, the guy at Ticket 14 keeps changing his side dish. No, the guy at Ticket 14 keeps changing his side dish. No! Ela fala um no ali no início, né? The guy at table 14 keeps changing his side dish order. The guy, o cara, o rapaz, o moço, at table 14, na mesa 14, ou 14. 14 é a escrita do número por extenso em inglês. Keeps changing, fica trocando, fica mudando. His side dish order, o pedido de acompanhamento dele. Ele faz um pedido de acompanhamento e toda hora ele muda o acompanhamento que ele quer. Order é o pedido. Então, aqui nós vimos order como verbo, pedir, e aqui order como o substantivo, o pedido de acompanhamento. Keeps changing é a estrutura que a gente usa para fica fazendo alguma coisa repetidamente, constantemente. Keeps com esse S porque está concordando com guy, ele, he. He keeps changing. Ele fica mudando, ele fica trocando o pedido dele do acompanhamento que ele tinha escolhido. Side dish order. Aqui, side dish ficou com hífen porque está funcionando como uma característica desse pedido. É um pedido de acompanhamento. No, the guy at Ticket 14 keeps changing his side dish. Side order of lobster. The side order of lobster. The side order of lobster. A side order of lobster. A side order of lobster. Um acompanhamento de lagosta. Vejam, side order. Aqui, side order é acompanhamento. Tem duas formas para dizer acompanhamento. Na verdade, até três, porque nós podemos dizer side dish, ou side order, ou simplesmente side. Porque dentro desse contexto de restaurante, fica explícito, fica claro que side é side dish ou side order. E ainda nós podemos dizer side dish order, que é o pedido de acompanhamento, pedido do acompanhamento que você deseja. Side order é o mesmo que side dish. Então, vocês podem dizer um ou outro. A side order of lobster, um acompanhamento de lagosta. The side order of lobster. Kettle chips. The perfect side dish. 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 Kettle chips. Chips são as batatas. Essas batatas fritas, essas batatas tipo Ruffles. Né? As batatas. E kettle é a marca. The perfect side dish. O acompanhamento perfeito. Então, Kettle chips. The perfect side dish. kettle chips, né? Aqui eu trouxe até um exemplo, a embalagem desse produto, kettle chips, o kettle cooked sea salt, é esse produto aqui que ele está se referindo. Então, quando nós estamos vendo séries, vendo filmes, mas principalmente séries, eles trazem muitas questões regionais, e acaba sendo uma imersão cultural, né? Na cultura também. Nós aprendemos, além do idioma, coisas da cultura deles. E para finalizar, como dizer creme de leite em inglês? Creme de leite no Brasil. Em Portugal é natas. Inclusive, né, esse é um termo aí que surgiu, né, com uma aluna minha, porque nas aulas de conversação, quando nós estamos falando sobre temas do dia a dia, é muito comum surgirem nomes de alimentos ou de receitas, né, o que os alunos fizeram ou comeram. Então, alimentos é sempre muito importante focar, aprender esses termos, porque mais cedo ou mais tarde vocês vão precisar. E como eu disse, não são termos aleatórios que eu trouxe porque eu achei legal, interessante, diferente, descolado, divertido, não. São casos reais de conversações reais em que surgiram esses termos. Inclusive, foi a minha aluna Carla, e ela é portuguesa, ela é de Portugal, então para ela é natas,
né? Como dizer natas em inglês, como dizer creme de leite em inglês aqui no Brasil. Tem duas formas também. Olha que legal, várias coisas que eu trouxe tem mais de uma forma, né? Desconsidere o e-mail, tem duas formas, disregard ou então ignore, duas formas para dizer acompanhamento, side dish ou side order, ou simplesmente side. E agora, quais são as duas formas para dizer creme de leite? Vocês sabem pelo menos uma? Digam aí para mim nos comentários. Saberiam dizer? Já viram? Então vamos aprender, caso não saibam. Parmesan cheese, heavy cream. It's just, Parmesan cheese, heavy cream. It's just, Parmesan cheese, heavy cream. Parmesan cheese, heavy cream. Sabe. Literalmente você sabe. Mas quando no português nós dizemos sabe, em inglês nós temos que ter o sujeito ali. Você sabe. Parmesan cheese, queijo parmesão. Heavy cream, creme de leite, ou natas, em Portugal. Heavy cream. Então, o creme pesado é o creme de leite. Heavy cream. E no Brasil nós temos nata, que é outra coisa, diferente do creme de leite, né? Nata, para nós, é uma coisa, creme de leite é outra. Em inglês, como dizer a nata? Cream. Nata é cream e o creme de leite, heavy cream. Ou, vamos ver a próxima forma. Parmesan cheese, heavy cream. Aqui está. This is whipping cream. Turn off camera. This is whipping cream. Turn off camera. This is whipping cream. Turn off camera. This is whipping cream. This is whipping cream. Isso é creme de leite, ou natas em Portugal. Whipping cream. Whipping cream. Então, nós podemos dizer heavy cream ou whipping cream. E é um vocabulário que está aí presente no nosso dia a dia, com frequência, né? No português nós falamos, comemos, vemos creme de leite muitas vezes na língua estrangeira. E agora, como é que fala? Nunca vi, porque não é o tipo de coisa que se ensina em livros, em gramáticas. É o tipo de coisa que só a prática, a experiência, a convivência, o contato com a língua, a imersão. E aqui eu trago o inglês da vida real, com exemplos reais aqui dos filmes e das séries, para que vocês tenham toda essa vivência. Agora, percebam como a frase ali, como o senhor falou, turn off camera. Turn off camera. Ele é, né, visivelmente um estrangeiro falando inglês, então ele não falou aqui o R retroflexo, porque em inglês seria com a pronúncia, né, americana, britânica, camera, camera, camera. E um nativo da língua, ou então um estrangeiro que tem o domínio das estruturas, turn off the camera. Teria o artigo the camera, desligue a câmera. A câmera que você está usando é uma câmera específica. Ou ainda, muito mais comum, turn the camera off. Turn the camera off. Desligue a câmera. Turn the camera off. Ou turn off the camera. Então, quando a gente realmente domina a língua, nós percebemos até quando, num filme ou numa série, também estão utilizando ali a língua de forma inadequada, incorreta, porque está se tratando de um estrangeiro que não tem pleno domínio da língua inglesa. Então, turn off camera. Desligue câmera, né? Ficaria algo assim. Desligue câmera. This is whipping cream. Turn off camera. E essa foi a nossa live de hoje, a nossa aula sobre frases e termos para conversação do dia a dia, trabalho e viagens, né? Vamos ter outra live na quinta-feira, certo, pessoal? Então, vou interrompendo aqui o meu compartilhamento. Deixa eu ver se eu voltei. Gostaram da live? O que vocês aprenderam hoje aqui nessa aula? Digam para mim, deixem os comentários. Se vocês curtiram, gostaram, deixem aqui também o curti, gostei. Compartilhem com outras pessoas que também querem aprender inglês, precisam falar inglês, sofrem por não falar inglês no trabalho, ou na hora de escrever um e-mail, de participar de uma reunião, de estar ali em contato com os nativos, né? Vamos mudar isso.
Estou aqui para ajudar vocês, para que vocês sejam profissionais completos, competentes para assumir qualquer cargo que precise do domínio e fluência no inglês. E, é claro, também para a vida pessoal de vocês e profissional e acadêmica para quem está aí, né, e precisa fazer um mestrado, um doutorado, ou já esteja fazendo um mestrado ou doutorado, ou até já fez mestrado ou doutorado, sofreu muito e ainda precisa para a sua profissão, para a sua área de formação. A Letícia Guimarães disse, eu sofro. Vamos mudar isso, Letícia? Fica aqui o meu convite. Vamos mudar essa realidade, porque eu também já sofri muito quando estava aprendendo inglês e não tinha o hábito de ouvir, de entender. Nossa, era um verdadeiro martírio. Mas quando nós focamos nas habilidades certas, do jeito certo, é muito mais simples, é menos doloroso, porque é duro, né? Quando a gente precisa do inglês e fica ali se debatendo com o inglês, não entendendo, não conseguindo falar como precisaria, como deveria, como gostaria. Vamos mudar essa realidade. A Luciana Soares disse, great, thank you. Vamos, Letícia, é isso aí, Letícia. All right, you are special for us, disse Carol Rochá, é minha aluna, Eliege Alica, thank you for being here. Yes, muito boa, Renata, disse o Lincoln Cândido Ferro. Thank you ever so much, Lincoln. And welcome. Quem está por aí pela primeira vez? Digam aí para mim nos comentários. Quem chegou aqui hoje pela primeira vez ou conheceu o canal há pouco tempo, fica o meu convite a se inscrever, ativar as notificações para acompanhar todos os conteúdos. Paulo Lemos, excelente aula, como sempre. Thank you ever so much, Paulo, meu aluno. All right, guys. Oh, minha mãe também está por aqui. Good night. Good night. And see you next time. Boa noite, vejo vocês na próxima aula. Thanks for coming. Good night. Bye bye.